Salve, salve nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal Eu Sou o Flamengo. Vamos assistir o que o Fernando do canal Insta Verde, não importa o que diga, falou do Flamengo a respeito do interesse do Flamengo no Luiz Henrique. Não vi o vídeo ainda, vou estar vendo agora. Vou estar reagindo aqui junto com vocês. Vou estar deixando o link do vídeo na descrição do vídeo. Quem puder ir lá no canal do Fernando, dá uma moral a ele. Se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo dele, que é muito importante para o crescimento do canal dele. Vai estar ajudando ele. E pro meu canal também, né? Tô começando agora, 3 meses de canal. Já... Se você não é inscrito, já se inscreve aí, curte o vídeo, que vai me ajudar demais no crescimento. Não custa nada, é de graça. É só clicar ali embaixo ali, se inscrever, compartilhar, curtir. Vai estar me ajudando demais no crescimento do canal, demais mesmo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Não assistiu o vídeo ainda, tá bom, nação? Vou estar assistindo agora junto com vocês e reagindo ao vídeo assistindo aqui. Eu não assisti ainda, eu não sei o que ele vai falar no vídeo, então vou estar dando play aí no vídeo e pra cima, nação. Eu gosto muito do trabalho dele, eu acho que a gente falou do Alex Miller, não vou ficar aqui falando porque parece puxação de saco quando não é, eu só realmente gosto do trabalho dele, não é de hoje, tá? Então daqui a pouco a gente chega lá no postagem do Alex Miller. Vocês viram que eu evitei, inclusive, né? Eu não postei esse tema aqui da bola da vez, que vai agora requentar na sexta-feira, porque eu acho que o programa completo sai na sexta-feira. Então nesse trecho aqui, o que acontece? Eu vou tirar o áudio, mas o Anderson Barros, aqui eu vou deixar o Anderson Barros. A gente é protegido por direitos, tá, pessoal? Então eu vou deixar só aqui, a gente consegue comentar daqui a pouco. Mas o Anderson, enfim, tem uma versão do clube que confirma a assinatura do Abel. E vocês viram aí que eu não corri pra fazer isso daqui, porque já é águas passadas, entendeu? Enfim. Mas o Anderson Barros falou e não correu, não. Agora, sobre o Luiz Henrique, quem assistiu o jogo da seleção ontem, alguém aqui da live assistiu o jogo? Nós fizemos a partida lá na Kik, agradeço todo mundo que apareceu por lá, que compareceu na live, que fez a live lá junto com a gente, foi bem legal. Fizemos ali num tom de resenha, mas ao mesmo tempo, sim, prestei atenção no jogo, até me permitia torcer pro Brasil, coisa que eu não sou tão acostumado assim a ficar vendo jogo de seleção brasileira. Não torço contra, né? Eu já falei isso pra vocês várias vezes, seleção eu admiro várias, entendeu? Eu gosto de ver a seleção da Argentina, gosto de ver a seleção muito da França, tenho 2 camisetas da França, né? Enfim, eu gosto de ver jogos da seleção, mas eu não sou aquele torcedor fanático por seleção. Eu não consigo trazer o paixão que eu tenho pelo Palmeiras pra dentro da seleção brasileira. Eu não consigo. Também não gosto, mas não. Tem gente que consegue e tá tudo certo. Consigo também. Eu só não consigo mais porque eu não consigo ver representatividade. Mas o Luiz Henrique, diferente do Vinícius Júnior, tudo que ele fez no jogo ontem levou a algum perigo. Quem assistiu viu. Ele fez 2 jogadas pelo lado direito, finalização, uma jogada pelo lado esquerdo. Todas as jogadas que ele criou, que inclusive o Bremer quase empatou o jogo no cruzamento dele, ele é um jogador acima da média. O Flamengo, aí o lance coloca aqui, ó, Luiz Henrique na mira do Flamengo. O Zenit aceita negociar o Luiz Henrique por 40 milhões de euros, 240 milhões, segundo a ESPN. O desempenho do atacante despertou o interesse de clubes brasileiros, com o Flamengo surgindo como principal interessado. O clube carioca monitora o jogador desde a saída do Botafogo e vê como reforço estratégico de meio de ano. Então veja aqui, vamos ver aonde que o lance está fazendo um lobby. Quando essa notícia da ESPN, ela é já de meses atrás. A notícia da ESPN é de fevereiro. Porém, o clube, o Flamengo, que aceitou pagar o que pagou no Paquetá, eu não tenho nenhuma dúvida que ele está de olho no Luiz Henrique. Por isso, inclusive, muita gente às vezes não entende, eu coloquei um vídeo aqui, ó, no canal, vou mostrar para vocês aqui, ó, colocando sobre sonhar, né? Será que custa muito caro sonhar com o Luiz Henrique? Tá aí o vídeo. O vídeo foi publicado na segunda-feira, já é convocado. O Luiz Henrique a sonhar muito. Vejam as possibilidades, né? Eu coloquei veja as possibilidades, vejam, né? No caso tá errado aqui. Mas enfim, eu coloquei esse vídeo aqui na segunda-feira, tá? E aí a gente volta a ter esse assunto. Por quê? O Zenit, ele quer fazer essa venda em 40 milhões. E o Flamengo inflacionou o mercado. E se vocês analisarem, ou se a gente parar pra analisar, o Flamengo ele não saiu igual um maluco no mercado de transferência contratando um monte de gente. Pelo contrário, trouxe o Paquetá e não parece ser mais aquele time que... Sobre inflacionar o mercado, eu falei aqui no início aqui, já tem uns vídeos, foi no final do ano passado que eu falei que sobre o Flamengo inflacionar o mercado, eu falei, o Flamengo está inflacionando o mercado, oferecendo aquele valor absurdo no Caio Jorge. Ninguém acreditou. Que vai ficar trazendo 3, 4, 5 contratações. Claro, trouxe o
o zagueiro ex-Palmeiras, sempre esqueço o nome dele, o Vitão, eu ia falar Pedrão, o Vitão, que tava lá no Red Bull Bragantino, mas assim, não fez contratações, não pegou a régua do Paquetá e jogou pra cima e fez um monte de contratação nesse sentido, né? Então eu não tenho dúvida, por que que o Luiz Henrique não jogou no Flamengo e veio pro Botafogo? Pelo respeito que ele tem pelo Fluminense. Mas a parada, ela começa a ficar séria da seguinte forma. Ué, Até então ele fez isso. o Botafogo não é rival do Fluminense também, não? Em respeito ao Fluminense, ele não veio pro Flamengo, mas veio pro Botafogo. Complicado, né? Não consegui entender essa não, Fernando. Ele tem um respeito pelo Fluminense, foi pro Botafogo e rejeitou o Flamengo. Quem falou isso? Eu? Não. Quem negocia a carreira dele falou isso num podcast no Tribuno. Ah, sim, não foi o Fernando que falou, foi pessoas que agenciam ele que falou isso em um podcast. Eu esqueci o nome lá do empresário, mas foi ele que explicou e detalhou que tinha propostas de Palmeiras. Então, assim, ô Fernando, o Palmeiras sonha com o Luiz Henrique? Sim, o Palmeiras não só sonha, como ele monitora. E aonde a gente tem a prova disso? Quando o Palmeiras entrou no negócio, enquanto o Botafogo estava tentando trazer, e também oficializou uma proposta, ou seja, o Palmeiras está de olho também. A questão é, o Palmeiras hoje puxa uma proposta para 40 milhões de euros, pessoal? Minha pergunta para vocês. Na minha opinião, ainda não. Na minha opinião, o que o Flamengo fez com o Paquetá, o Palmeiras ainda não faria esse tipo de loucura, eu acho, tá? Uma vez que a gente trouxe um teto de gastos para cima de 20 milhões de euros, será que a gente já pode se permitir dobrar isso? E a gente precisa trazer as declarações e levar ela um pouco a sério. Ninguém vai gastar mais do que o Flamengo, lembra? E o que o BAP fez com o Paquetá? Ele dobrou o teto de gastos do Palmeiras. Por quê? Porque o Flamengo pode fazer isso. Essa é a realidade dura que a gente tem que engolir. O Flamengo pode fazer isso. Deveria fazer? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não deveria ir lá no Zenit, que é um time, inclusive, que zoou já com o Flamengo, e pagar 40 milhões de euros. Né? Quem não sabe, o Zenit já gastou muito com o Flamengo aí em redes sociais e tal. Então o Flamengo deve fazer isso? Não deveria, mas pode. Pode pegar a janela de meio de ano e gastar ali próximo dos seus 500, 600 milhões. Meu irmão, Luiz Henrique no meio do ano e Casemiro. O Casemiro não vai ficar no Manchester, então vai estar livre no mercado. Então possa ser que venha de graça. Então o Flamengo tem que ir atrás do Luiz Henrique e atrás do Casemiro no meio do ano. O Flamengo sempre fez contratações caras no meio do ano, sempre. Essa temporada tem o adicional de Copa do Mundo. Adicional de Copa do Mundo, mais janela de transferências de meio de ano, eu não tenho dúvida que é o que vai definir título. A janela de transferências. Por quê? Ninguém sabe os problemas que a gente vai ter e as saídas, né? A gente não sabe. A gente ainda não sabe daqui a 2 meses que jogador vai pra Copa e vai sonhar com a Europa. Que joga... Por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Flaco Lopes agora, o concorrente direto dele machucou. Ou seja, o Lopes vai valorizar. Porque se o concorrente direto dele machucou e não for a Copa, parece que não vai, eu não tô muito por dentro do assunto, mas o concorrente direto dele joga na França. É um centroavante também, esqueci o nome dele, até ajudar aí quem puder comentar. Esqueci o nome dele. Mas o Lopes entrando, participando mais, vai acontecer com o Lopes o que aconteceu com o Richard Rios. O valor vai subir. Claro que não vai ser Penicelli, enfim. Obrigado, Hugo. É esse mesmo. Esse é o nome dele. E aí o que acontece? O Lopes vai valorizar. Então a janela de meio de ano vai ser definitiva. Um Luiz Henrique chegando no Palmeiras, no Flamengo, o que acontece? Melhora 50%. Melhora 50%. Entendeu? Então, o Pikachu, só que assim, tem a vontade do jogador, mas e se na hora do meio de ano o Zenit quiser vender e só o Flamengo tiver os 40 milhões, eu acho que a vontade do jogador fica secundária, viu? A vontade do jogador fica secundária. Por quê? Porque se o Palmeiras não chegar nesse preço, o Fluminense não vai conseguir fazer isso, só o Flamengo vai fazer? Aí é a hora que a vontade do jogador vira qualquer coisa. Sabe aquelas declarações de que só vou jogar em tal lugar? Então, só que Pikachu, como é que o Zenit vai vender pra Europa? Me conta aí. Ele vai pra Europa, como? Que Europa que ele vai? Que Europa que ele vai? E jogador saiu do Zenit nas últimas temporadas e foi jogar num grande clube europeu. Desde que a Europa entrou no conflito com a Rússia. A Rússia entrou no conflito com a Ucrânia. Quando que isso aconteceu? E jogador, nesses últimos anos, saiu do Zenit e foi jogar na Europa. Outra coisa, os jogadores da Rússia hoje, que jogam no Zenit, participam de Champions League? Então assim, como que ele vai pra Europa? Ele precisa pingar num outro canto pra ir pra Europa, não precisa? Porque os clubes europeus, eles não estão contratando jogadores do Zenit. Então não tem como pensar nele na Europa.
Ele vai primeiro, se ele tiver que ir pra Europa, eles vão fazer uma arquitetura de primeiro ele pingar num lugar. Aí eu vou te contar novamente. O Flamengo parece preocupado no jogador vir aqui, jogar 6 meses e sair fora depois? Não. Então o Flamengo, o Lance sabendo disso, joga a cortina pro Flamengo. A torcida do Flamengo vai abraçar. Se o Flamengo quiser pagar 40 milhões por ele, pra ter ele por 6 meses, pra depois alocá-lo na Europa, vai ser feito. Isso me parece muito claro desde a saída dele ao Zenit e até para um possível retorno. Como isso já aconteceu com o Gerson, né? Não foi exatamente a mesma coisa, mas é parecido. A gente pode chamar de uma operação. Não é a mesma coisa. O Gerson foi pra França, volta muito valorizado, sai pela multa e aí depois volta pro Cruzeiro. Então, assim, onde tem Zenit, onde tem futebol brasileiro, tem negócio e tem situações desse tipo. Então eu não duvido o Luiz Henrique voltar para 6 meses, entendeu? E, enfim, eu tentei te explicar aí, porque eu achou a questão da Europa, acho que você não entendeu. Mas se você tá convicto que ele vai pra Europa, eu vou pagar pra ver isso acontecer. Depois da Copa do Mundo, o time europeu... Que time europeu que vai contratar o Luiz Henrique do Zenit? O time europeu vai pagar 50 milhões pra um time russo hoje. E depende que Europa você tá falando, né? Que time europeu vai pagar pelo Luiz Henrique hoje? Vai lá no Zenit e vai fazer esse favor. Até a Copa do Mundo, se o jogador Zenit se machucar, né? Vai. Ninguém sabe também. Vai ter jogador que se machuca aí e fica meses fora. Tá? Ó. Aqui tem um resumo, ó, que você pode pensar. O Zenit São Petersburgo está fora das competições europeias, incluindo a Europa Champions League, devido à suspensão imposta pela UEFA. Que clube da UEFA vai comprar o Luiz Henrique? Entendeu? É isso que eu tô falando. Difícil, bem difícil. Na minha opinião, bem difícil. Aí, pra isso acontecer, teria que ser um lobby gigantesco dele jogar, ser titular da Copa, definir uma Copa. E aí talvez eles quebrariam o protocolo e o Luiz Henrique poderia parar, né? Num Real Madrid, num Barcelona. Aí teria que ter um lobby absurdo pra isso acontecer. Fazer aquela Copa, aí, rapaziada, essa é a situação que se tem aí, então, do Luiz Henrique no Flamengo. O Flamengo sempre quis o Luiz Henrique, só pra vocês entenderem, ó. Luiz Henrique no Flamengo. Agora, claro que, vai requentar um monte de coisa aqui, mas o Luiz Henrique o Flamengo olha pro Luiz Henrique desde antes do Luiz Henrique pro Botafogo. Então, assim, o Flamengo aqui é o principal interessado, tá? Ó. É o principal interessado. Aí a gente vai ter aí... Palmeiras enfrentará o Flamengo para trazer ex da Europa. E eu acho sinceramente, que pode rolar sim uma briga. A única questão que eu vejo será... Vamos fazer uma suposição. Vamos pegar aqui esse site, não conheço. Tá? É o MoonBH. Vocês acham que a Leila Pereira, caso, né? E aqui você tem o Landim, né? Não é nem o Bapio. Tá? Isso aqui deve ser notícia até antiga, quer ver, ó? Vamos pegar aqui. Ela tá aqui em destaque agora, mas deve ser antiga, ó. Ah, não, aqui, ó, pra você ver o site. O site colocou o Landim aqui, né? Eu até bati o olho pra você que era o BAP, mas tá o Landim aqui. Não sei porquê, né? A não ser que tenha alguma relação, né? Mas enfim, vocês acham que a Leila Pereira dobraria o valor de mercado do Palmeiras hoje pra entrar nessa briga? Eu acho difícil. Muito difícil. Ó, o amigo aqui é o que eu tava tentando explicar pro Pikachu, né? A Rússia está sancionada. Nem que o time europeu quisesse, ele não pode comprar. É o que eu tava tentando explicar pro Pikachu aí, né? Exatamente. Agora eu não sei, viu, o Stefano? Se, tipo assim, uma atuação dele na Copa, que eu acho difícil acontecer essa atuação, porque ele não vai jogar titular. O Ancelotti não vai pôr ele titular. Pode ter o lobby que for, não vai colocar de titular. Entendeu? Então, assim, o Gabriel fala aí, ó, que tem gente que não sabe o que entende de geopolítica e está entrado no futebol. Sim, é que eu não queria trazer esse assunto porque não é assunto do vídeo, né? Mas é exatamente o que o Stefano complementou e o que o Gabriel tá falando. Não vai acontecer dele pra Europa. A Europa que ele pode ir não é a Europa que pode pagar. Entendeu? A Europa que ele poderia ir, né? Ele não é a Europa que pode pagar. Eu sei lá, de repente... Não, eu acredito que assim, se realmente existe uma sanção, né? Então, se a Rússia está sancionada que um time europeu, mesmo querendo, não vai contratar, nem pensando num futebol meio bagunçado como o da Turquia, isso vai acontecer, né? Nem pensando no futebol turco, que levou ali
Esqueci o nome dele, cara. O atacante nigeriano lá, que foi pro Fenerbahçe. Sempre esqueço o nome dele, cara. Caramba, esqueci o nome dele. Corre pra caramba lá o centroavante. Nem que um time da Rússia, da Turquia que quisesse levar. Então, nação, provavelmente isso daí eu tava vendo aqui que daqui vai ser outro assunto, pelo que eu vi aqui no vídeo. Então, isso daí foi o que o Fernando do Insta Verde falou a respeito do Luiz Henrique no Flamengo. O Luiz Henrique já é um sonho do Flamengo antes dele acertar com o Botafogo. Se houver uma briga entre Palmeiras e Flamengo a respeito para contratar o Luiz Henrique, eu acho que o Palmeiras não vai ter o dinheiro para cobrir a proposta do Flamengo. O Flamengo já elevou muito o patamar dele quando pagou mais de 40 milhões de euros no Lucas Paquetá, e com a saída de alguns jogadores, provavelmente o Plata não vai ficar, vai diminuir o caixa do Flamengo. Isso abre mais um espaço a pagar o salário alto de mais algum jogador, seja ele do Luiz Henrique, que seria muito bom ele no Flamengo, iria fazer muita diferença, ou mesmo o Casemiro, que eu também gostaria muito de ver o Casemiro no Flamengo. Então, nação, se daí é o vídeo, você assistiu até o final, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, não custa nada, é de graça, vai estar me ajudando no canal a crescer. Vou estar deixando o link do vídeo do Fernando aqui na descrição. Dá uma moral ele lá no canal, se inscrevendo no canal dele. Tamo junto, nação, pra cima, isso aqui é Flamengo!